isso aqui são duas notícias, né? Duas revelações que a gente teve no mundo da segurança da informação que totalmente explodiram a minha mente. Não porque não fosse esperado que esse tipo de coisa ia estar aparecendo por aí, mas puta que pariu, tá ligado? Assim, a criatividade dos malwares que a gente encontra por aí, a gente tem que respeitar. Eu vou trazer esse primeiro artigo aqui falando sobre essa primeira falha de segurança. Na realidade, é uma campanha de malware que foi feita. Ler um pouquinho para vocês para explicar. Vou ler um pouquinho da segunda e daí nós vamos fazer um resuminho, né, e conversar um pouco sobre essa situação. Google e Microsoft confiaram neles. 2,3 milhões de usuários os instalaram. Era malware. E daí o resumo, né? Nossa investigação e o único seletor de cores verificado era um color picker, sabe aqueles negocinhos que tu escolhe cor? Expôs uma campanha coordenada de 18 extensões maliciosas que infectaram 2,3 milhões de usuários no Chrome e no Edge. Vou ler um pouquinho aqui, tá? Se você acha que uma extensão do Chrome com o selo de verificação do Google, com mais de 100 mil instalações, mais de 800 avaliações e destaque na loja confiável, né? Pense de novo. Conheça o Color Picker Eyedropper Gecko Color Pick, uma extensão que demonstra perfeitamente como agentes de ameaças sofisticados estão explorando os sinais de confiança em que confiamos, né? Para traduzir para humano aqui, assim, a gente tem indicadores de confiança, né? Quando a gente está baixando, quando a gente está usando um software, que manipulando esses, a gente pode fazer as pessoas instalarem um software malicioso. É isso que eles estão dizendo, né? Ó, continuando. Essa não é uma extensão golpista óbvia, criada em um fim de semana. Trata-se de um cavalo de Troia cuidadosamente criado para entregar exatamente o que promete, um seletor de cores funcional, ao mesmo tempo em que sequestra seu navegador, rastreia todos os sites que você visita e mantém um backdoor persistente de comandos e controle, né? Ele basicamente mantém uma espécie de programinha que fica no teu computador se comunicando com o computador de fora e recebe comandos e pode executar eles no teu computador, né? Isso que é extremamente valioso para esses invasores. Além disso, permaneceu legítimo por anos antes de se tornar malicioso por meio de uma atualização de versão. Então, o que eles estão dizendo é que, assim, não era malware. Era uma extensão que fazia exatamente o que estava fazendo. Durante anos, as pessoas estavam usando isso, estavam dizendo que era legal. E daí, do nada, né, flipou o negócio e o negócio virou malware. Começou a agir dessa maneira maliciosa que eles estão falando. Daí, olha, eles falam, se isso não bastasse, conheça a campanha Red Direction. Nossa investigação sobre a extensão Color Picker revelou que ela era apenas a ponta do iceberg. Ao analisar a infraestrutura de comando e controle e rastrear padrões de código semelhante, descobrimos o que chamamos de campanha Red Direction, uma sofisticada rede multiplataforma de 18 extensões maliciosas que abrangem as lojas do Chrome e do Edge, todos compartilhando a mesma funcionalidade de sequestro, que é aquilo que eles falaram, né? Mandar dados, rodar comandos no teu computador, copiar teus dados. Combinadas, essas 18 extensões infectaram mais de 2,3 milhões de usuários em ambos os navegadores, criando uma das maiores operações de sequestro de navegador que já documentamos. E daí eles falam aqui do que elas faziam e tal, das extensões. Tem uma lista delas que eu acho que eu vou pegar para linkar aqui quando vocês estiverem vendo o vídeo. Eu vou linkar no roteiro essa lista, né? Então, ó, o que essas extensões realmente fazem, tá? Sequestro de navegador em cada atualização de aba. O malware implementa um sofisticado mecanismo de sequestro de navegador que é ativado sempre que você navega para uma nova página. Oculto dentro de um service worker, é um programinha que fica rodando sempre no plugin ali em background, como se fosse. E em segundo plano da extensão, há um código que monitora toda a atividade das abas. E daí eles fizeram um pseudocódigo aqui mostrando mais ou menos o que ele faz, né? Não sei se é um pseudocódigo ou o próprio código do plugin. Toda vez que você visita um site, a extensão captura a URL da página que você está visitando, envia para um servidor remoto junto com seu ID de rastreamento exclusivo, recebe URLs de redirecionamento potenciais do servidor de comando e controle e redireciona automaticamente seu navegador se instruído. Então isso aqui é muito louco, ó. Então o navegador, tu acha que está usando ele normal, aí toda vez que abre uma aba nova, ele vai ver assim, essa pessoa está acessando algum site. Se ele identificar que por algum motivo que ele quer te redirecionar para outro site, digamos, você está entrando no seubanco.com.br e daí ele quer te redirecionar para www.seubanco.com.br, um domínio fake, tá ligado? E ele puder fazer isso de dentro da extensão, era o que ia acontecer. Então, esses golpes que a gente chama de man in the middle, que tem uma redireção falsa no meio, todos esses golpes de hijacking que a gente pode imaginar, eles poderiam ser feitos porque tu tinha uma extensão maliciosa que durante anos não foi maliciosa, mas de uma hora para outra ela virou, tá? E, enfim, daí eles falam que as coisas elas só apareceram depois de muito tempo, as pessoas já confiavam nessas extensões, então
Daí eu só ia dizer, né? Eles falam que as ações imediatas necessárias, se vocês... Depois vocês... Eu tinha que ter pegado a lista aqui agora, vou ver se eles botaram no final, né? Mas se você tiver algumas extensões da campanha Redirection instaladas, remova todas as extensões afetadas imediatamente do Chrome e do Edge, limpe os dados do seu navegador, execute uma verificação completa de malware no sistema para verificar se há infecções adicionais, monitore suas contas em busca de qualquer atividade suspeita caso tenha visitado sites confidenciais, revise todas as extensões instaladas para ver se elas têm comportamentos suspeitos semelhantes aos que eles falaram aqui, né? Olha só, e daí aqui tá a lista das extensões, ó. Daí, claro, talvez vocês tenham uma extensão que tenha um nome parecido e é por isso que vocês têm que bater o código da extensão aqui, tá? E daí tem esses indicadores de rede, eu imagino que são os sites que eles acessavam, né? Recebiam comandos e mandavam comandos para esses servidores. Então isso aqui foi uma das coisas, assim, absurdo, que nem eu disse. Se aproveitaram da confiança, né? Que nem eles explicaram, de extensões que já existiam há muito tempo, e daí eu não sei se isso aqui aconteceu, se a gente tem confirmado se isso aconteceu porque foi planejado criar todas essas extensões para usar elas como ataque, ou se aos poucos eles foram se apoderando delas, vendendo, comprando elas, fazendo engenharia social para tomar controle delas, né? O WhatsApp 2, o Cabra Latte falou ali no chat, esse tipo de coisa mesmo. E daí tem essa outra notícia aqui, que parece muito a mesma notícia, mas a princípio não é, que ó, centenas de extensões do Chrome criam uma botnet de raspagem da web. Ó, uma nova ferramenta transforma extensões legítimas do Chrome, Edge e Firefox em bots que transformam seu navegador na ferramenta de outra pessoa e ainda os pagam pelo processo. O quê? Vamos ler essa história, tá? Extensões de navegador podem ser tão perigosas quanto aplicativos comuns, e sua integração com a ferramenta que todos usam constantemente pode fazer com que pareçam erroneamente inofensivas. Um exemplo, um conjunto de mais de 200 extensões para o Chrome e outros navegadores importantes está sendo usado para raspar conteúdo de sites, né? E entre aspas, está escrito raspar, quem não sabe raspar é copiar o conteúdo inteiro do site, que é uma coisa que, por exemplo, mecanismos de busca fazem, os bots de treinamento de IA fazem para conseguir conteúdo, né? Eu já falei aqui algumas vezes que os bots de IA eles estão completamente fora de controle, raspando todo o conteúdo da internet. Já reclamei muito sobre isso e vou reclamar mais hoje, tá? Mas vou continuar lendo. O relatório Secure Annex, que foi publicado no Ars Technica, é interessante, documentando o sistema Mellowtell. Veja como funciona. Na primeira etapa, o desenvolvedor de uma extensão legítima recebe uma ferramenta que integra uma biblioteca de software à extensão. Na segunda etapa, essa biblioteca de software utiliza a largura de banda não utilizada, entre aspas, que deve ser um termo que eles usavam, de um navegador de maneiras que não são óbvias para o usuário do computador. O que está acontecendo é que a extensão está usando alguns truques inteligentes para escanear e raspar o site nos bastidores, da mesma forma que mecanismos de busca como o Google fazem, mas ignorando crucialmente algumas das proteções básicas que estão em vigor, como cabeçalho de segurança e robots.txt. Eu vou explicar isso melhor aqui depois que a gente acabar de ler. Tá, ó. Portanto, as extensões não estão só contornando algumas das barreiras básicas da web, como também o fazem enquanto estão estacionadas em um PC desavisado, consumindo poder de processamento. A largura de banda é a energia do usuário que baixou uma extensão gratuita para o navegador. Isso essencialmente transforma o navegador do usuário final em um bot, nas palavras do pesquisador. Na terceira etapa, os dados coletados, extremamente valiosos na era dos conjuntos de treinamento de IA, entre outras coisas úteis, são coletados e vendidos. Na quarta etapa, o desenvolvedor da extensão, que pode ou não estar ciente de tudo isso, é pago. Junto com o criador da biblioteca de software, é claro. Centenas de extensões para Chrome, Edge e Firefox foram documentadas, usando Mellowtell. Embora algumas tenham sido removidas por malware, possivelmente sem relação com o relatório que foi publicado, ou simplesmente removidas da biblioteca em uma atualização. Uma lista atualizada do pesquisador John Tucker está disponível aqui, depois eu vou deixar os links para vocês procurarem também. Juntamente com links para páginas relevantes na Chrome Web Store, no repositório de complementos do Microsoft Edge e no repositório de complementos do Firefox. Aqui está o ponto interessante, e daí eu vou parar de ler aqui depois que eles falarem, né? Embora esse comportamento certamente imite os processos de uma botnet ou outro malware, não é ativamente malicioso, pelo menos em termos que obviamente se sustentariam no tribunal. O usuário baixou e instalou a extensão do navegador, quase certamente sem ler as letras miúdas, e o desenvolvedor incluiu a biblioteca. Isso não está muito distante, digamos, de anúncios nessa mesma página, que compartilham muito mais dados sobre você do que você se sentiria confortável. O sistema que permite a coleta de dados é até mesmo de código aberto, disponível para qualquer pessoa inspecionar. E daí eles falam, né, isso ultrapassa os limites éticos e tal. Vamos explicar direitinho isso aqui de novo. Eu vou tentar traduzir para humano, né? Traduzir para português esse alienígena aqui. O que aconteceu, tá? Que nem a gente já falou antes, a gente já falou do sistema, que é um vídeo que eu gosto do canal aqui, que é muito bom. Eu até vou fazer uns cortes dele pro Instagram, que é... O nome do vídeo é O Grande Esquema para Roubar Todos os Seus Dados, tá? E nesse vídeo a gente explica
que tem empresas, né, data brokers, a gente já falou delas aqui para vocês, que são essas empresas que o negócio deles é coletar o máximo de dados sobre as pessoas, fazer perfis das pessoas, agregar esses dados e vender eles para outras empresas. E saiu um grande escândalo, né, só nas bolhas de informática, porque é uma coisa que não filtra muito para as notícias normais, que o vazamento de uma dessas data brokers mostrou que ela recebia dados de milhares de aplicativos do Android e iOS. Milhares de aplicativos vendiam os dados dos usuários para eles. Só que o segredo é que os aplicativos eles não estavam vendendo diretamente esses dados. Quem estava vendendo esses dados eram redes de anúncio. Porque quando os aplicativos têm anúncio dentro, essas redes de anúncio poderiam fazer perfil dos usuários de que forma? A gente mostra um anúncio específico para o usuário nesse horário. A gente sabe qual é o anúncio porque a gente usa o perfilamento dele e os hábitos e todas as outras coisas para mostrar o anúncio específico para a pessoa. Então, para mim, ia aparecer um anúncio: corte seu cabelo, hidrate o cabelo, compre uma guitarra, comunistas perto de você. Apareceu umas coisas assim. E aparecendo essas propagandas, eles montam um perfil da pessoa. E daí, essas redes de propaganda que aparecem nos aplicativos que colocam essas propagandas estavam montando perfis de uso desses usuários e vendendo para essas agências, tá? O que é interessante dessa história e por que é parecido com essa nova que eu estou dizendo, os desenvolvedores colocam propaganda nos seus aplicativos para ganhar dinheiro. Então, os desenvolvedores de aplicativos, sem querer, só por querer ganhar dinheiro, estavam expondo os seus usuários ao perfilamento e a caírem nesses bancos de dados que iam ser vendidos. E daí, se você não gosta da China, por exemplo, esses dados também podiam ser vendidos para o governo da China. Essas empresas não discriminam, entendeu? Se você não gosta do governo dos Estados Unidos, também era vendido para o governo dos Estados Unidos. Eles, inclusive, têm campanhas de comprar todos os dados desses data brokers para usar eles. Se você acha que uma empresa poderia usar esses dados para o mal, também deviam estar comprando, tá? E nesse caso, o que aconteceu? Os desenvolvedores de extensões querem ganhar dinheiro de alguma maneira com essas extensões. Eles instalam essa biblioteca Mellowtail, que diz assim: nós usamos o processamento dos usuários da extensão para fazer alguma coisa aí, que nem, por exemplo, tem extensões que mineram criptomoedas, esse tipo de coisa. E daí eles dizem: beleza, quero ganhar dinheiro com isso. Os usuários dizem: beleza, vai usar o meu processamento e tal. E daí o que estava acontecendo é que eles estavam usando as extensões para, né, entrar dentro de sites, copiar o conteúdo e mandar isso para outras pessoas. Daí depois, se vocês derem uma lida nesse relatório e tal, vocês vão ver que também tinha empresas que queriam comprar esse conteúdo, sabe? Tipo, por exemplo, digamos que a OpenAI, eu não sei, né? Mas digamos que eles querem comprar dados de raspagem de vários sites. Eles iam lá e diziam pro Mellowtail: quero esses dados. O Mellowtail usava a biblioteca que estava instalada no computador das pessoas, nas extensões, para fazer o computador das pessoas raspar os dados e mandar, por exemplo, hipoteticamente para a OpenAI, para uma empresa. Eu sei que é complicado, mas meio que deu para entender. Por quererem ganhar dinheiro e por instalarem essa biblioteca extra para ganhar dinheiro na sua extensão, eles transformaram o computador das pessoas numa botnet gigante que estava raspando a internet de conteúdo enfim, para vender isso. E o que é importante que eles falaram ali é que quando é um navegador válido fazendo essa raspagem, não tem quase nenhum bloqueio real que a gente pode fazer, porque é como se fosse um computador válido acessando o teu site e pegando, tá? O pessoal tá louco com os comentários de vou raspar tudo, vender o Corolla e tal. Eu vou ignorar isso um pouco, tá? Então, assim, falando em Corolla, né? Nós temos aqui um corolário dessa situação. uma conclusão que a gente chega, e eu sempre repito aqui: o crime compensa pra caralho na internet. Esse tipo de comportamento extremamente antiético compensa pra caralho. Embora o artigo tenha dito tecnicamente isso não é um crime, o brasileiro sabe como é, tipo, tecnicamente isso não é um crime, tá ligado? Daí logo, né, a internet ela tá lotada de crime organizado, eu botei entre aspas, e automatizado. E daí eu sempre trago pra vocês esse estudo, que é um estudo que, eu esqueci o nome da agência que fez, mas eu trouxe o link ali desse site reproduzindo isso, que em 2024 o tráfego da internet era 49% automatizado. 49% e 49,6%, né? 50% basicamente, metade de tudo que passa pela internet são robôs, tá? Então é automatizado. Lembra do vídeo lá que a gente falou, internet morta, que a vovó fez o vídeo lá? Literalmente isso que ela tava falando. E 32% dessa metade é tráfego malicioso. São robôs tentando aplicar golpe, esse tipo de extensão que tá fazendo isso, procurando vulnerabilidades em site, todas essas coisas, tá? Eles só estão rodando sozinho, tentando cometer crimes, tá ligado? Tentando cometer cremes. E que nem eu disse, isso compensa demais. Como é que a gente sabe que compensa demais?
Porque metade da internet é só isso. Eles iam ficar gastando dinheiro pra fazer isso se não tivesse dando muito dinheiro. Isso é marxismo, tá ligado? É follow the money, eu sempre falo pra vocês. Se tem muito crime, quer dizer que crime dá muito dinheiro, tá ligado? É basicamente isso, assim, marxismo para crianças de 5 anos de idade, né? E que nem a gente sempre chama atenção pra vocês, o roubo de criptomoeda acaba sendo um dos crimes favoritos desse tipo de extensão, que usa, né, ataques da cadeia de suprimentos, que é exatamente isso que eu disse, rodar malware dentro do computador das pessoas para que consiga roubar as chaves do computador, as chaves das carteiras de Bitcoin, né? E uma maneira muito boa de fazer isso é você se colocar como uma parte do software que a pessoa usa, porque a pessoa geralmente vai se preocupar com o software que está instalando, não com partes e componentes dele. Por isso que a gente diz que é um ataque da cadeia de suprimentos. Mas também outros interessantes e engraçados é ataques pelo Stack Overflow, né? Já deve fazer bastante tempo que vocês não usam o Stack Overflow por causa das ferramentas de IA, mas às vezes, né, vai ter uma solução lá que diz assim, como é que rotaciona uma imagem em Python? Aí ele vai dizer, instala esse pacote que se chama Rotate Image e daí roda esse código. Só que daí tu criou um pacote Rotate Image que tenta roubar as chaves de criptomoeda da pessoa e rotaciona a imagem, tá ligado? E tu botou essa resposta no Stack Overflow só para as pessoas irem lá, rodarem o código sem saber. Isso acontece, tá? Outra coisa que acontece, slop squatting. Tem um vídeo sobre isso aqui. É um termo amaldiçoado, beleza? Mas é o quê? É você se adiantar com as alucinações que existem em modelos de IA. Por exemplo, o modelo de IA vai dizer assim, você quer rotacionar uma imagem em Python? Use Rotate Image aqui. E o modelo de linguagem inventa essa biblioteca que não existe, e daí você se adianta e faz uma biblioteca maliciosa que existe e vai rotacionar a imagem, mas também vai roubar as criptomoedas da pessoa. Nós trouxemos um relatório de segurança falando que isso potencialmente está acontecendo muito por aí. Então é a mistura das duas, da IA com aqueles ataques de cadeia de suprimentos e tal. E entrevista de emprego fake. Esse nós também falamos no Teclas, mas é muito engraçado que assim, você vai fazer uma entrevista de emprego para supostamente trabalhar numa carteira de alguma criptomoeda. Uma startup que desenvolve uma carteira de criptomoeda. Aí você vai fazer a entrevista de emprego e eles dizem, olha, o desafio aqui que tu vai fazer para mostrar se tu sabe é programar aqui em Node.js, essa coisa, instala aqui esses componentes e faz uma interface pra gente. Aí aqueles componentes que instala, eles têm malware, eles roubam outras criptomoedas, a entrevista não existia, eles roubaram outras criptomoedas. Então, enfim, todos esses casos aqui, tá? E daí antes, né, da gente tentar dizer que tudo é culpa do capitalismo, tem uma outra coisa que eu tenho que dizer assim, gurizada, eu não tava maluco. Vocês lembram que num vídeo que eu fiz, que é a internet está morta e nós, asterisco, a matamos, né? Porque quem matou a internet na realidade é o capitalismo. Eu descrevi a situação num site que eu tenho, que é o musicalartifacts.com. É um site para download de arquivos para produção musical. Eu recebo constantes ataques de botnets para raspar todo o conteúdo do site. E como é que eu sei que é uma botnet raspando conteúdo? Eu já disse, é assim, é um computador diferente, né? O user agent do computador é diferente, o IP é diferente, mas daí ele tá indo página 1, aí depois um computador diferente, outro sistema operacional, outra versão, um IP diferente, página 2. Aí depois outro totalmente diferente, página 3. Eles vão indo assim e cada um é um computador diferente, tá? O que essa segunda história tá descrevendo? Que realmente existe uma rede de botnet armada com as extensões de browser, ou seja, não são robôs, são navegadores válidos, que está sendo usada para fazer a raspagem de conteúdo da internet. Pode ser uma dessas que fica atacando o meu site o tempo inteiro. E assim, ataque na cadeia de suprimentos, esse tipo de malware que pode acontecer, isso não é de agora, tá? Algumas pessoas vão dizer, isso acontece. Vai dizer, essa não é o tipo de pessoa mais irritante, geralmente é um homem, né? E ele é assim, mas isso não é de agora, isso acontece o tempo inteiro. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Essas coisas acontecem o tempo inteiro. Beleza, pessoal. Mas assim, eu acho que é interessante a gente pensar, porque isso talvez seja meio que um rescaldo, né, dessa web 2.0, que é a web das redes sociais, do compartilhamento, que o software aberto venceu, eu sempre falo assim, que a gente tava assim, uau, tem muito software para usar, todo mundo coloca tudo de graça para ser usado, e é tudo uma grande compartilhamento, assim, esse modelo parece estar quebrando muito agora, porque, que nem eu disse, o crime compensa pra caralho, e eu sempre falo para vocês, desenvolvedor de extensão, desenvolvedor de site, desenvolvedor de serviços que são bons, que não merdificam e não ganham dinheiro porque não merdificam, eles têm uma escolha muito difícil, que é manter no amor o negócio e ainda ser xingado pelas pessoas que não estão gostando, enfim, porque não está funcionando perfeitamente, tirar do ar, né?
porque tu desistiu, tá com burnout, não quer manter aquilo, ou assim, como é que eu posso ganhar um dinheiro com isso? Como é que eu posso, daí, talvez, armar um golpezinho? Como é que eu posso vender os dados dos meus usuários? Ou como é que eu posso, legitimamente, botar uma propaganda aqui? Botar algum serviço que me paga um dinheiro e parece legítimo, como esse Mellow Hotel, tá ligado? Então, de novo, é um follow the money aqui. Por que tudo tá virando uma merda? Por que os sites pequenos estão morrendo? Por que esses tipos de malware estão aparecendo? Porque tem um incentivo financeiro, entendeu? Quem é que matou a internet? Fomos nós. Tecnicamente, foram as nossas ações, mas as nossas ações, elas são guiadas pelo que a gente gosta de fazer, pelo que a gente quer? Não, elas meio que são guiadas por como a gente precisa sobreviver. E da maneira que a gente precisa sobreviver, a gente acaba construindo o mundo. Isso é marxismo, pessoal. Isso é marxismo para o pessoal da TI, tá ligado? Então, assim, eu sei que é muito chato eu ficar dizendo o tempo todo que isso é culpa do capitalismo, mas gurizada. Como é que esse modelo de internet, né, que a gente construiu, que eu digo a 2.0, acabou, tá totalmente esgotado. A internet tá morrendo, sendo devorada pelos modelos de IA, tá ligado? E tudo que sobrou tá sendo canibalizado pelo crime organizado na internet, pelos robôs, pelas empresas de IA. Acabou, tá ligado? Então, assim, se vocês quiserem, a gente pode chamar, assim, é socialismo ou cybercalamidade. A gente pode tentar inventar aqui uma palavra de ordem, assim, mas é basicamente isso que eu tinha a dizer pra vocês. Nada mudou, na realidade só mudou pra pior. Tá muito pior os cremes na internet, a internet está morrendo num ritmo extremamente acelerado, que nem eu disse, isso está acontecendo há algum tempo, nós já vemos denunciando, mas puta merda. Mas puta merda. É horrível. Alô, me salva.